Olá, fico muito feliz que você veio ao nosso encontro com o autor, ainda que virtual. Essa é uma websérie em 5 capítulos, onde a cada segunda, quinta de cada mês, nós vamos disponibilizar um vídeo nas nossas redes sociais para conhecer e bater um papo com os nossos autores locais. Eu estou aqui com ela, que já fez um vídeo conosco no nosso projeto Cultura Vive, que é o mapeamento audiovisual de artistas da cidade, e que ela trouxe, inclusive, um poema maravilhoso sobre Campo Limpo Paulista, a Josiane, mais conhecida como Anne Sifk. Tudo bem, Anne? Ou Josi? Tudo bem, Mariana. Como achar melhor? Por que Anne Sifk? Vamos começar. Sim, Anne Sifk foi por causa de um concurso, né, que eu participei da Flipa Literária no Rio de Janeiro e que eu tinha que estar colocando um pseudônimo. Então eu escolhi esse, Anne Sifk. E por quê? Da onde chegou esse nome para você? Então foi assim, eu peguei o final do meu nome, né, Josiane, então ficou Anne. E Sifk veio do meu sobrenome. Aí peguei as iniciais do sobrenome e ficou Sifk. Então agora eu estou utilizando Anne Sifk, deu certo. Que bacana. E conta pra gente um pouco, para quem está em casa assistindo, como que você começou a escrever, como chegou a literatura na sua vida? Então a literatura chegou na minha vida aos 12 anos, né? Cedo. Até então, assim, quando criança, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de ter contato com os livros, né? Recebi incentivos. E aos 12 anos foi assim, a pedido de uma professora, né? Que ela pediu para os alunos fazerem uma poesia. Então eu cheguei em casa, né? Rapidamente já fui fazer minha poesia. Minha poesia foi relacionada à infância, né? Que eu estava com 12 anos, então eu estava assim sentindo saudades da minha infância. Então era algo que estava dentro de mim. Então eu comecei a escrever alguns fatos da minha infância relacionado com a idade que eu estava vivendo, né? Com essa passagem, né? Da infância para a adolescência. E chegou na escola, a professora leu minha poesia, né? Me chamou, leu e olhou para mim e falou assim: nossa, da onde você copiou essa poesia? E ela falou assim, eu olhei, né? Fiquei sem graça, falei, de lugar nenhum, foi eu que fiz. Aí ela ficou desconfiada, né? Deu a melhor nota da sala, mas ficou com aquela desconfiança, né? E a partir daí eu continuei escrevendo, sim, porque eu peguei um certo gosto, né? Vi que eu tinha, assim, algo assim que já estava dentro de mim, né? Para escrita, mas eu nunca mostrei nada para ninguém, né? Ficou tudo assim, sempre bem guardado. Algumas coisas eu escrevi, acabei até assim, jogando fora, perdendo os cadernos que eu gostava de escrever. E foi assim que aconteceu, sim. Então, você que é professor ou professora, aproveite essa história e faça uma reflexão de não inibir uma futura escritora e incentivar tanto a leitura quanto a escrita, que é muito importante, que mesmo assim, mesmo com essa história, mesmo com essa professora desconfiando da Josi, ela não parou de escrever e não desistiu. E sempre foram poemas? Sim, sempre foram poemas, né? Escrevi também algumas histórias também, né? Mas aí depois acabei até perdendo essas pequenas histórias, né? Que eram assim como se fossem contos, né? Porque eu não tinha assim bem a didática, né? Para estar escrevendo, mas eu também criava algumas histórias. E esse é o seu gênero literário favorito para ler? Ou é mais só para escrever? Como que é? Sim, eu gosto de poesias, né? Gosto de contos, gosto de romances, né? Na verdade, assim, eu sou diversificada, mas a poesia é o que me encanta. Tem algum último livro que você leu, assim, que você gostaria de indicar? Não, assim, no momento, o livro, assim, que tá me tocando, que eu tô lendo, assim, novamente, é O Pequeno Príncipe, porque foi um livro que eu li bem nessa época, né? Em que eu estava fazendo os meus poemas, e só que agora ele está me trazendo assim uma mensagem diferente de quando eu li. Então assim, eu penso, quando você lê o livro em uma determinada fase, ele te traz uma mensagem. E quando você começa a ler de novo, depois de um certo tempo, ele traz assim uma outra mensagem, né? Você vê como que a leitura, a literatura assim tem algo assim fantástico, né, nas palavras, né, que ela pode assim transformar você, né, e te trazer assim
mensagens assim variadas, né? Depende muito assim do período, né, em que você está vivendo. Então, para mim, a literatura, a leitura funciona dessa maneira, né? Eu também já li alguns livros que daí você fala, nessa época fez sentido para mim essa parte, agora faz sentido para mim essa outra parte. Isso mostra também a nossa maturidade, o nosso entendimento da vida e também da literatura, que não deixa de ser um retrato da nossa vida. Com certeza. E você tem publicações? Sim. Tem algum livro publicado? Conta um pouco. É assim, eu já participei assim, de várias antologias poéticas, né? E há uns 2 anos aconteceu assim, um fato assim, que foi assim, eu não sei se foi coincidência, porque eu nunca havia publicado nada, né? Das minhas poesias, como eu havia falado, né? Elas ficavam todas guardadas. E aí uma pessoa me convidou assim, fez um convite pelo Facebook, né? Para participar de uma antologia poética. Aí eu falei, vou aceitar, mas até então eu nunca tinha publicado o que eu escrevia. E aí quando ele me convidou, né, eu li como que era o regulamento, e eu falei, vou participar sim. E aí eu fiz uma poesia especial para aquela antologia. E o título é A Arte Está Presente na Vida. E depois que eu fiz essa poesia e publiquei, assim, trouxe algo muito bom. Porque eu senti assim, que foi um incentivo, foi um primeiro incentivo que eu recebi. E de uma pessoa que eu nem conhecia, né? E aí depois já tive mais contato, já fui participando de outras antologias, né? É uma editora, né? E ela estava assim dando assim incentivos, essa oportunidade, né, para novos escritores, né? E como que é importante, né, esse incentivo. E a partir dessa poesia já foram acontecendo assim fatos ligados assim relacionados com a arte, né? Porque a poesia é uma arte, né? É uma arte que traz assim inúmeros benefícios para as pessoas, né? E aí, a partir daí eu já fiz faculdade de artes visuais, né? Que é algo também que me ajuda muito assim nas poesias, né? Porque a observação faz parte, né? O mundo em que a gente vive, as paisagens, tudo está relacionado, né? Muito ligado assim à poesia, né? Fatos do nosso dia a dia, coisas simples mesmo. Então tudo foi assim se encaminhando. E para você ver como que a arte, a poesia, né, tá realmente assim presente na vida de todos nós. E a partir daí eu fui me encaminhando, outros convites foram surgindo, né? No momento eu trabalho assim, escrevo em alguns sites também, né? E fui convidada também recentemente para escrever num site. Então é assim que tá acontecendo. Quer dizer, eu estou levando a poesia e ela também está me levando. Bacana. Inclusive eu quero aqui fazer um convite para vocês. Esse livro, Poesia Contemporânea 12, é uma organização da editora Matarazzo. E a Anne Sif que doou para nós na biblioteca, então em breve vocês vão poder emprestar, conhecer não só a obra dela, mas também de outros autores. E eu queria que você falasse um pouco da história desse livro, como que aconteceu essa obra-prima. Sim, então foi assim, eu participei de um concurso, né, elaborado pela Thaís Matarazzo, que também foi algo que estava assim também no Facebook. Aí eu olhei e falei assim, era poesias, né, para você fazer através assim de imagens, né? Então lá havia alguns fotógrafos, né, que tinham postado algumas imagens e você escolheria, né, a imagem que você ia fazer a poesia. E assim, eu estava numa noite fazendo janta na minha casa, né? As minhas filhas estavam ali presentes. E aí eu falei assim, vou escolher essa imagem, né? E era de Paquetá, da ilha uma ilha do Rio de Janeiro. E aí eu olhei para a imagem, fiz a poesia e aí a partir daí eu consegui ganhar em primeiro lugar, né? Fui até o coletivo, fui convidada para ir até Paquetá para estar recitando a poesia, mas não foi possível. Mas aí sim, né? No momento não dava. E eu participei de um sarau, né? Em São Paulo, na Santa Casa, onde havia ali outros artistas, outras pessoas. Né? Lá também estava a Thaís Matarazzo, né, que estava organizando, né, que faz parte do coletivo de literatura São Paulo. E a partir daí ela me fez outros convites, né, para participar de outras antologias. E aconteceu um fato muito interessante, que eu falei que quando eu tivesse mais poesias publicadas,
que eu assim ia doar, né, para algumas instituições, para bibliotecas, e foi o que eu mais consegui assim tá publicando as minhas poesias, foi nesse trabalho da Thaís Matarazzo, né, que tem 10 poemas, né, e aí eu comecei a fazer essa doação, né, porque até então tinha acontecido um fato, né, que meu pai adoeceu antes de eu estar publicando essas poesias. E quando meu pai estava no hospital, eu comecei a recitar alguns poemas para ele, né? Alguns meus, de outros autores. E eu percebi assim que ele, vendo, né, eu recitar as poesias, ler as poesias para ele, lá no hospital mesmo, eu percebi assim até uma melhora dele, né, do quadro dele. Os olhos dele assim brilhavam enquanto eu lia as poesias. E dentro do hospital eu comecei assim a espalhar as poesias, né? Levei algumas que eu tinha feito e as pessoas liam, começaram a gostar e eu recebi incentivo lá mesmo dentro do hospital. Então foi algo assim que me tocou. Então teve, né, até uma influência familiar, assim, Sim. foi pelos olhos do seu pai que você Sim. teve mais empolgação para continuar, e incentivo também, isso é bem importante. E um fato que me marcou bastante também é que eu vi assim que a poesia, assim, hoje eu tenho como um propósito na minha vida, não só a poesia, mas como a escrita, foi que quando eu participei desse sarau, uma pessoa, meu pai recentemente, né, estava se recuperando, né, com a Thaís Matarazzo, eu participei desse sarau que eu havia falado, né, que eu havia ganhado esse concurso da poesia que eu fiz para a Ilha de Paquetá. Eu observei que uma pessoa que estava lá, ela recitou uma poesia que me tocou bastante, que é uma poesia que eu ouvia, né, quando criança, do lado do meu pai, que ele gostava também, gosta, né, de poesias sertanejas. E quando ele recitou a poesia, eu senti assim algo me tocando, como assim, né, como se tudo tivesse encaixado, né, que eu comecei no hospital a espalhar as poesias, e quando eu ganhei esse concurso, fui até lá e de repente uma pessoa, né, recita a poesia que eu ouvia quando criança, né, sentada do lado do meu pai. Então eu senti assim que tudo de repente assim foi se encaixando, né? E eu falei, esse é meu lugar. E como eu tô dizendo, né, eu não só levo a poesia, mas parece que ela está me levando, né, para os lugares, então tudo está se encaminhando. Bacana. Uma última pergunta para você. Qual que é o seu maior sonho como escritora aqui para nossa cidade? Meu maior sonho como escritora aqui para nossa cidade, né? Essa cidade que eu amo, fui criada aqui, moro aqui há 40 anos. É fazer um projeto que envolva desde a criança até o idoso, porque eu penso que todos têm que ter esse contato, né, com a literatura, porque eu senti que para a vida do meu pai foi importante naquele momento em que ele estava doente, né, um momento assim que ele talvez assim não tivesse nenhuma esperança de vida, né, perante o que os médicos falaram, e eu penso que a leitura, a escrita, ela traz algo maravilhoso para as pessoas. Ela tem sim, a palavra, ela tem um poder transformador na vida das pessoas, né? E meu objetivo é esse, né? Transformar vidas através das palavras, através da escrita, né? E que mais pessoas possam escrever, mais pessoas que, como eu, deixei tudo guardado e agora estou tendo assim esse propósito, possam também levar essa boa palavra, né? Essa escrita, essa poesia para o mundo. Então eu tenho esse sonho, sim, desse projeto aqui, como produtora cultural também. Legal. Anne, agradeço muito a sua presença e agradeço a você também que acompanhou conosco esse encontro com o autor, essa websérie de 5 capítulos. Esse foi o primeiro, ainda temos mais 4, um a cada mês, que será lançado em nossas redes sociais. Também quero agradecer à RGTV pela parceria e por nos permitir gravar nesse estúdio maravilhoso. Eu te encontro no próximo encontro com o autor. Até mais!